Voltar para casa depois de 3 semanas no hospital devia ser uma forma de alívio. Era o que me diziam os médicos, as enfermeiras, até o motorista da ambulância particular que me deixou na porta. É bom estar de volta em casa, né, seu... Geraldo, ele disse com aquele sorriso vazio de quem só queria marcar o horário de saída. Eu apenas balancei a cabeça. Estava cansado demais para discordar. E, no fundo, queria acreditar que ele estava certo. A verdade é que, com 68 anos, uma cirurgia no intestino e metade da força que eu tinha antes, tudo que eu queria era uma cadeira confortável e o barulho distante da televisão passando reprise de jogo antigo. Queria silêncio, mas não aquele que encontrei. O portão da minha casa estava escancarado, o trinco solto, como se tivesse sido empurrado com pressa. Estranhei. Quando atravessei o portão, achei que meus olhos estavam me enganando. A calçada estava coberta com caixas, sacolas, roupas dobradas pela metade, alguns potes de mantimentos vazando pela tampa, meu rádio de pilha desmontado, meus chinelos de couro rasgados e um cobertor velho manchado de iodo. Tudo meu, minha vida em cacos. E em cima de uma das caixas uma folha sulfite amassada, colada com fita crepe. O bilhete tinha letras grandes e apressadas, sem data, sem assinatura. Foi mal, pai. Meus sogros e o cunhado vão morar aqui. Lá não tinha mais espaço. Procure outro lugar para viver. Li aquilo com a mesma sensação de quando se escuta que um parente morreu. A sensação de que você sabia que ia acontecer, mas não achava que seria naquele momento, ou daquela forma. Reconheci a letra do meu filho. Paulo, meu único filho. Criado com o que eu não tive. Estudado, alimentado, limpo, protegido, amparado, mesmo depois de adulto. A casa, que agora abrigava sogros e cunhado, era minha. Ou, pelo menos, tinha sido por 30 anos, até eu colocá-la no nome dele também, para facilitar a papelada se acontecer alguma coisa comigo, como ele sugeriu. Fiz isso no início do ano. Agora, era setembro. Já fazia algo comigo, mas ninguém facilitou nada. Eu não chorei. O corpo ainda doía da cirurgia das noites, em soro, das injeções no abdômen, dos exames que diziam estável quando eu me sentia em pedaços. Sentei na guia, ao lado de uma sacola onde estava minha escova de dente e um vidro de dipirona. O vento passava devagar, carregando os cheiros do almoço dos vizinhos. Ninguém saiu para me ajudar. Alguns espiaram por trás da cortina. Outros fingiram que não viram. Os mesmos que uma vez elogiaram meu jardim agora passavam direto com a cabeça baixa. É assim quando você vira problema. Você desaparece. Ninguém quer ser o próximo. Peguei do chão a única coisa que tremia mais do que minhas mãos. Uma foto em preto e branco minha com minha esposa, sentados na mesma varanda daquela casa, recém-casados, sorrindo. Ela partiu há 10 anos. Mas se estivesse viva, eu sabia que aquela casa ainda seria minha, que Paulo nunca teria a coragem de fazer o que fez. Ou talvez fizesse, mas ela o impediria com um olhar. Não havia dignidade no que eu fazia ali, sentado diante da minha própria história em caixas de supermercado. Pensei em bater na porta, mas ela já estava trancada com um cadeado novo, um daqueles digitais. Não reconheci o carro na garagem, nem a bicicleta infantil encostada no muro. Os sogros já tinham se mudado. A pressa com que fui descartado foi cirúrgica. Precisavam do espaço. Eu era o antes no álbum de fotos. Eu não cabia mais na nova fase da vida deles. Levantei com dificuldade. Empilhei 2 caixas com o que consegui carregar. Coloquei a foto no bolso da camisa e uma sacola. No ombro, não falei nada. Não toquei a campainha. Não procurei justificativa. Apenas virei as costas e comecei a andar. Porque uma coisa eu tinha certeza. Aquele não era mais o meu lar. E ainda assim, algo em mim sabia que aquele capítulo ainda não estava encerrado. O que Paulo e os novos moradores não sabiam, e que ainda aprenderiam da forma mais amarga, era que eu jamais deixaria minha história acabar naquela calçada, porque 3 dias depois eu voltaria, e não voltaria sozinho. Eu caminhei por mais de 1 hora com as caixas nas mãos até os dedos latejarem. Nenhum táxi parou. E mesmo que parasse, eu não tinha dinheiro no bolso, só um cartão do INSS e a identidade velha, com a foto tirada quando eu ainda tinha cabelo, e vontade de sorrir. Quando cheguei na rodoviária, as pernas não me obedeciam mais. Escolhi um banco de madeira no canto, longe do movimento dos ônibus, onde o ar da rua ainda entrava pelas frestas. O sol começava a se esconder atrás dos prédios. A luz laranja do fim da tarde batia no asfalto e fazia meu rosto arder, mas eu não me mexi.
Apenas me sentei ali, entre uma mala rasgada e um saco de plástico cheio de roupas emboladas, olhando para o nada. Ninguém se aproximou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Um menino passou vendendo bala, mas nem me ofereceu. Eu devia parecer indigente. Talvez eu fosse. Naquele momento eu não era ninguém. Nem pai, nem morador, nem proprietário. Era só mais um velho sentado, em silêncio, tentando entender como a vida pode mudar tanto em tão pouco tempo. Há menos de um mês, eu estava plantando pimentão nos fundos da casa. Agora, nem endereço eu tinha, nem lugar para voltar. E o pior de tudo, não era um erro da vida. Era escolha. Escolha do meu próprio filho. A noite caiu e, junto com ela, o frio. As dores da cirurgia reapareceram. A cicatriz puxava quando eu tentava me deitar no banco. O corpo tremia. Peguei o cobertor da sacola e me enrolei como pude. Dormi pouco, acordando a cada barulho, a cada pessoa que passava. Em algum momento da madrugada, sonhei com minha esposa. Ela estava na varanda da casa, estendendo roupa, e olhava para mim com os olhos tristes. Não dizia nada, mas eu entendia. Ela também não reconhecia mais aquele lugar. Pela manhã, fui ao banheiro público da rodoviária. Lavei o rosto com água fria. Olhei meu reflexo no espelho manchado. Era um homem que eu não conhecia. Envelhecido demais para ter só 68. Olhos fundos, pele opaca, barba falhada de quem não dormia direito há semanas. Tentei sorrir. Não consegui. Recolhi minhas coisas e voltei para o banco. Fiquei ali o dia inteiro. Não comi nada. Só bebi água de um bebedouro próximo. Pensei em ir a uma assistência social, mas e depois? Qual endereço eu daria? Qual justificativa daria para ser abandonado pelo filho? Eles perguntariam se eu tinha alguém. E eu teria que responder, tinha, mas não tenho mais. Na segunda noite, dormi pior ainda. Comecei a tossir. A garganta doía. O ponto da cirurgia ardia como se fosse abrir. Senti febre, mas não tinha onde medir. O cobertor já não aquecia. Tudo em mim gritava por ajuda, mas ninguém ouvia. Ninguém olhava. Ninguém se importava. Na manhã do terceiro dia, pensei seriamente em ir até a casa de Paulo e gritar. Quebrar o portão, chamar atenção, fazer escândalo. Mas o que isso resolveria? Se ele me olhasse na rua, com aquele olhar que desvia, seria mais doloroso do que a própria exclusão. Eu já era um problema resolvido para ele. Foi então que sentei novamente no banco, já conformado de que aquela talvez fosse minha última semana. O corpo não aguentava muito mais. Pensei em vender o rádio velho, talvez juntar uns trocados e pagar um quarto por uma noite. O rádio que comprei para ouvir os jogos do Palmeiras, ainda nos anos 90, agora valeria quanto? R$ 5? 10? Foi nessa hora que ouvi alguém me chamar. Seu Geraldo, vindo de longe. Virei o rosto devagar. E ali, parado com um café na mão, estava alguém que eu não via havia mais de 20 anos. Fernando, um amigo dos tempos de fábrica. Trabalhamos juntos por mais de uma década antes dele ir embora da cidade, abrir negócio próprio e sumir do mapa. Mas ali estava ele. Calça social, camisa bem passada, rosto surpreso e sincero. Ele me reconheceu apesar do estado. E eu reconheci nele um pedaço do que eu tinha perdido. Dignidade. Ele se aproximou com passos cuidadosos. Me olhou como quem não sabia o que perguntar primeiro. E eu, que não queria dizer nada, apenas sussurrei. Fui expulso da minha própria casa, Fernando. Ele não perguntou como. Não disse que era absurdo. Apenas colocou o café na minha mão e disse, levanta daí, a gente vai conversar. E naquele instante eu soube que o destino tinha voltado a andar. Porque naquela conversa, que viria em poucos minutos, surgiria a semente do plano que mudaria tudo. Fernando me levou até um café simples, numa rua lateral do centro. Ainda era cedo, pouco movimento. Sentamos ao fundo, perto da janela, e pela primeira vez em dias eu sentei numa cadeira acolchoada. O calor do café esquentou minhas mãos, que já não sentiam quase nada. Eu estava tão fraco que tive dificuldade para segurar a xícara sem tremer, mas ele fingiu que não percebeu. Era isso que tornava Fernando diferente. Ele via tudo, mas só falava o que era necessário. Conversamos, pouco no começo. Ele perguntou como eu estava, e eu respondi com a verdade. Acabado. Contei em pedaços o que tinha acontecido. A internação, a recuperação lenta, o bilhete no portão, os 3 dias dormindo na rodoviária. Contei que meu filho havia
me deixado na rua para abrigar os sogros e o cunhado. Contei que a casa, embora estivesse no nome dele, ainda era parcialmente minha. Um detalhe que eu mesmo tinha esquecido até me ver sozinho. Quando terminei, Fernando respirou fundo, coçou a barba bem feita e disse: "Você quer justiça ou quer paz?" A pergunta me acertou como um murro seco, porque eu não queria vingança. Não ainda. Eu queria apenas um lugar onde pudesse dormir sem medo. Um espaço onde minha presença não fosse descartável. Mas quando olhei para ele e abri a boca para responder, o que saiu foi: "Eu quero dignidade." Fernando assentiu com a cabeça. E então, calmamente, colocou um cartão de visitas sobre a mesa. Construtora FBM, Soluções Imobiliárias. Era dono. Dali em diante, ele fez perguntas diretas. A casa está no nome de quem? Você tem escritura? Tem papel assinado? Tem prova? E eu tinha. No fundo da minha mala, dentro de uma pasta vermelha, estavam as cópias da escritura. A parte da casa que ainda era minha. Os documentos que usei quando concordei em colocar o nome do Paulo por segurança. Ele pediu para ver tudo. E enquanto analisava cada folha, disse algo que ainda ecoa na minha cabeça. Eles acham que você está morto. E você vai provar que não tá. Nos 2 dias seguintes, Fernando me hospedou em um flat pequeno que pertencia à construtora. Um quarto sóbrio, limpo, sem luxo, mas com uma cama firme e travesseiro decente. Dormi por 13 horas seguidas. Na primeira noite, acordei sem dor. No segundo dia, tomei banho demorado, lavei as roupas na mão e pendurei na sacada. Fernando mandou trazer marmita quente, remédio para a tosse e uma cópia nova da escritura em papel timbrado. Disse que tinha advogado. Disse que podia comprar a parte da casa do Paulo legalmente, desde que eu estivesse de acordo. "Você quer essa casa de volta, Geraldo?" Ele perguntou. Eu não respondi de imediato, porque mais do que querer a casa, eu queria algo que nem eles sabiam que tinham me tirado. Minha história. Aquele lugar era onde eu plantei o pé de goiaba da minha mulher, onde enterrei nosso cachorro, no fundo do quintal, onde celebrei o primeiro emprego do Paulo. Eles não sabiam, mas cada azulejo daquele banheiro tinha uma memória minha, e agora estavam dividindo o espaço entre sogros, cunhado e talvez até os filhos deles, como se tudo ali tivesse brotado debaixo de um papel de parede novo. No fim da tarde do segundo dia, Fernando chegou com um envelope. Disse que já tinha falado com o Paulo por telefone, fingindo ser apenas um interessado, que ele parecia tranquilo, que se mostrava dono pleno do imóvel, que tinha dito: "A casa é minha, não se preocupe com ninguém mais." E então, Fernando olhou para mim e disse: "Ele mesmo entregou a própria arrogância. Agora é só bater o martelo." Na manhã do terceiro dia, assinei os papéis. Era um contrato formal de compra. A parte do imóvel que ainda estava no meu nome seria vendida por valor simbólico, mas com cláusula de reversão e transferência de posse total para o novo proprietário, Fernando, meu amigo. O nome dele ficaria como dono pleno no registro. Mas a casa seria nossa, ou melhor, minha. Ele deixou isso claro. Você não precisa de título. Você precisa de lugar. Terminamos a assinatura com um aperto de mão firme. E naquela hora, olhei para o horizonte da janela e entendi. Eu não fui salvo. Eu fui despertado. O velho que ficou na calçada 3 dias atrás tinha morrido. O homem que agora existia não queria migalhas. Queria respeito. E no dia seguinte, a casa receberia 2 visitas inesperadas. Uma delas usava terno. A outra carregava a lembrança de tudo que foi jogado fora. O flat onde eu estava hospedado tinha uma cafeteira velha de inox no canto da cozinha. Funcionava com pó direto no filtro, como antigamente. No terceiro dia, sentei na pequena mesa da sacada com uma xícara quente entre as mãos. O cheiro forte, subindo como fumaça de lembrança, e encarei o contrato já assinado. Fernando ainda dormia no quarto ao lado. Ele tinha vindo me ver pessoalmente depois de um dia longo de reuniões, mesmo sendo o dono de uma construtora com mais de 30 funcionários. Trouxe 2 cafés, pão de queijo e uma ideia. Na noite anterior, sentados exatamente ali, ele me disse: "Você pode só sair dessa, se quiser. A gente registra, espera eles violarem alguma cláusula do contrato, aciona judicialmente e pronto. Mas também pode voltar." Eu lembro de ter ficado em silêncio por longos minutos. Não porque duvidava da proposta, mas porque parte de mim ainda hesitava. Voltar?
Depois de tudo, depois do bilhete, depois das sacolas na calçada, eu ainda sentia o cheiro do plástico rasgado, do cobertor molhado na madrugada da rodoviária. Ainda lembrava das vozes abafadas da família dele dentro da casa, enquanto eu, do lado de fora, segurava uma foto com as mãos trêmulas. Mas enquanto o sol nascia por trás dos prédios e a cidade ganhava barulho de novo, algo mudou dentro de mim. Eu entendi que não era sobre vingança, era sobre justiça. Não justiça de tribunal, dessas que vem tarde, fria e cheia de letras pequenas. Era justiça de alma, aquela que equilibra as memórias. A casa era onde eu tinha vivido com minha esposa, onde eu coloquei um balanço pro Paulo quando ele ainda chamava leite de TT, onde plantei roseiras para ela na frente da janela. E agora era onde ele me substituíra por sogros, cunhado e quem mais trouxesse melhor futuro. Fernando voltou com 2 cafés e um sorriso de canto. Ele já sabia minha resposta. Não precisava ouvir. Apenas colocou a pasta em cima da mesa com os documentos registrados e disse: "A casa agora é minha, mas o que vamos fazer com ela é por sua conta." Nos 2 dias seguintes, iniciamos os movimentos. Tudo com precisão. O primeiro passo era notificar os ocupantes sobre a nova propriedade, mas não de forma agressiva. Seria apenas uma visita, educada, silenciosa, com presença e papel. Fernando pediu para ir pessoalmente. Eu hesitei, mas ele insistiu. "Você vai comigo. Você tem o direito de estar onde te tiraram." Providenciamos uma cópia da notificação em papel timbrado com assinatura digital e registro em cartório. O aviso dizia que o imóvel havia sido transferido, legalmente, para um novo proprietário, e que os ocupantes deveriam entrar em contato em até 48 horas para negociação de permanência ou saída. Era formal, limpo, cruel pela elegância e, o mais importante, era verdadeiro. Também contratamos uma empresa de segurança para fazer o acompanhamento da entrega. Não por risco físico. Paulo jamais levantaria a mão contra mim. Disso eu sabia, mas para que houvesse testemunhas. Testemunhas que vissem o momento em que o novo dono da casa entrasse no terreno, acompanhado do homem que foi jogado na calçada como um sofá velho. Na tarde que antecedeu a visita, fiquei em silêncio absoluto. Li 3 vezes o bilhete que ele havia deixado dias antes. O papel já estava amassado, mas as palavras continuavam afiadas. "Foi mal, pai. Meus sogros e o cunhado vão morar aqui. Lá não tinha mais espaço. Procure outro lugar para viver." Naquela noite, dormi vestido. Não por ansiedade, mas por decisão. O velho Geraldo, que esperava por justiça de forma passiva, tinha morrido. Amanhã, o novo Geraldo voltaria para o endereço de onde foi expulso. E voltaria pela porta da frente. Às 8 da manhã, Fernando passou com o carro. Era um sedã escuro, discreto. Entramos sem pressa. Ele dirigia com tranquilidade, como quem não ia entregar um destino, mas sim devolver um passado. No caminho, me perguntou se eu queria dizer algo quando chegássemos. Eu apenas disse: "Não. Quem fala demais tenta se explicar. Eu só quero estar presente." Chegamos à rua onde morei por 3 décadas. O bairro parecia o mesmo, mas eu já era outro. A casa estava com uma nova cerca pintada de branco, uma bandeira pendurada na janela, um brinquedo inflável azul no quintal. O portão estava aberto. As mesmas correntes que prenderam meu silêncio agora estalariam diante da verdade. Fernando estacionou com calma, abriu a porta e ajustou o paletó. Tirou da pasta um envelope firme, me olhou e disse: "Vamos lá. Tá, na hora." E juntos, lado a lado, nós caminhamos até a porta da casa onde um dia morou uma família. Agora ela ia reaprender o significado de lar. A porta da frente estava entreaberta quando chegamos. A fachada da casa tinha sido pintada com uma cor que eu nunca teria escolhido. Um bege desbotado, sem alma, sem identidade. O velho portão de ferro que eu soldara com minhas próprias mãos agora tinha uma trava eletrônica, dessas com senha de 4 dígitos. Mas ali, parado diante da mesma varanda onde minha esposa regava as plantas todos os sábados, eu percebi, eles podiam ter mexido em tudo por fora, mas por dentro, aquela casa ainda carregava meu nome nas paredes. E a partir daquele momento, isso voltaria a ser verdade, com selo, carimbo e testemunhas. Fernando estava impecável, terno cinza, sapatos brilhando e um olhar que dizia:
Não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para devolver a história ao dono original. Ele apertava a pasta contra o peito como um padre segurando a Bíblia antes de um funeral. E de certa forma era isso mesmo. Um enterro simbólico. O fim da ilusão de que poderiam me apagar. Batemos a porta. Ninguém respondeu. Um cachorro latiu ao longe. Do lado de dentro, ouvi passos arrastados e risos abafados. A porta se abriu com um estalo, e por um momento, ninguém disse nada. Era Paulo. Usava camiseta velha, chinelo e uma expressão preguiçosa, como se tivesse acabado de acordar. Quando me viu, congelou. O rosto ficou pálido por um segundo. Ele não esperava me ver. Muito menos assim. Em pé, limpo, firme, ao lado de um homem engravatado com olhos de advogado e mãos de quem não está ali por acaso. Pai, eu não respondi. Não precisava. Fernando deu um passo à frente, retirou da pasta um envelope, pardo, e disse com a calma de quem sabe que não será interrompido. Bom dia. Sou Fernando Bastos, proprietário legal deste imóvel, desde a última sexta-feira, conforme consta na escritura registrada no cartório do terceiro ofício. Este é um aviso formal de transição de posse. O senhor e os demais moradores têm 48 horas para se manifestar e negociar permanência ou desocupar voluntariamente para evitar medidas judiciais. Paulo leu o papel em silêncio. Tentou sorrir, mas o canto da boca tremia. Atrás dele surgiu a figura da sogra, Dona Miriam, uma mulher que nunca escondeu o desprezo por mim, com um roupão cor-de-rosa e um rolo de cabelo torto. Ela olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Mas essa casa é do Paulo. Ele falou que estava tudo certo, disse ela num sussurro quase infantil. Fernando não discutiu. Apenas retirou da pasta uma cópia da escritura. Nela, em negrito, o nome completo dele como proprietário, a transferência registrada, a assinatura de Paulo, o valor simbólico de venda. Estava tudo ali, e eu assistia de longe, calado, com a serenidade de quem passou noites na rodoviária sem que ninguém perguntasse se estava com fome. O cunhado apareceu em seguida, com uma camiseta de time e celular na mão. Falava alto, como quem tenta compensar a própria ignorância com arrogância. Isso é golpe! Não tem validade! Vamos chamar a polícia! Fernando nem piscou. Pode chamar. Eles vão confirmar o que está aqui. Temos toda a documentação. E se quiserem discutir na justiça, posso garantir. Vocês perdem antes da primeira audiência. O silêncio que veio depois foi de chumbo. Paulo estava sem cor. A sogra, muda. O cunhado, recolhido. O cachorro latiu mais uma vez. E então, com os olhos baixos, meu filho sussurrou. Pai, por que você está fazendo isso? Eu poderia ter dito tudo naquele momento. Que ele me jogou fora como se fosse entulho. Que me deixou na rua depois de uma cirurgia. Que escolheu os sogros, o cunhado e um cômodo a mais no lugar de quem lhe deu teto e cama por 25 anos. Mas eu não disse nada. Apenas o encarei. Por 3 segundos. E me virei. Fernando deixou a notificação na mão de Paulo. E enquanto caminhávamos de volta para o carro, ele me disse, isso vai repercutir. Eles vão tentar inverter tudo. Te pintar de monstro. Eu sei, respondi. Mas agora eles vão ter que se explicar. E eu só preciso esperar. Entramos no carro sem olhar para trás. O plano não era destruição, era exposição. Era forçar cada um ali a olhar no espelho. E o espelho tinha chegado com carimbo, assinatura, firma reconhecida e a presença do velho que eles pensaram ter enterrado no hospital. Naquele dia, almocei, em silêncio. Comida simples, arroz, carne e feijão. Mas mastiguei como se fosse uma cerimônia. Porque a partir dali, a queda deles já havia começado. E eu não precisaria mover mais um dedo. 2 dias se passaram em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Eu sabia o que estava acontecendo dentro daquela casa. As vozes abafadas, as ligações desesperadas, os argumentos entre sogros e genro, as tentativas de fingir que ainda tinham controle. Eu não precisava estar presente para imaginar cada expressão, cada passo em falso. Já conhecia todos eles melhor do que queriam admitir. E sabia que, quando a arrogância é exposta, ela não recua, ela grita. Na tarde do segundo dia, às 15 horas em ponto, voltamos a casa. Dessa vez, Fernando levou consigo 2 representantes da empresa de segurança patrimonial,
ambos discretos, de uniforme cinza e postura profissional. Não estavam ali para ameaçar. Estavam ali para proteger o processo e, principalmente, para impedir que qualquer um dos ocupantes alegasse abuso ou irregularidade. Tínhamos a papelada, os registros, os prazos cumpridos e o direito ao nosso lado, e isso por si só já era uma muralha. A rua estava mais movimentada. Alguns vizinhos nos observaram da janela. Outros fingiram não ver. Eu os compreendia. Eles me viram sair dali dias antes com sacolas e caixas nas mãos, o rosto apagado, o corpo encurvado de dor. E agora me viam voltar de pé, de terno, acompanhado. Aquilo quebrava a lógica. Aquilo provocava. O portão estava aberto novamente como da última vez. A diferença era o clima. Pesado, tenso, vibrando no ar como corda esticada. Quando batemos na porta, não demorou para ouvirmos passos. Era Paulo. Outra vez. Mas agora ele já não escondia o nervosismo. A barba por fazer, a camiseta suada, os olhos vermelhos. Havia alguém chorando lá dentro. Parecia a esposa dele. E a sogra discutia com outra voz masculina que não reconheci. Talvez o cunhado, talvez mais alguém. Fernando deu o primeiro passo. Conforme notificação entregue há 48 horas, estamos aqui para fazer valer o direito de posse do imóvel. O prazo para manifestação ou negociação expirou às 14 horas de hoje. Viemos formalizar a solicitação de desocupação voluntária, sob pena de ação de reintegração com pedido de urgência. Paulo passou a mão pelos cabelos, em desespero. Tentou parecer racional. Fernando, escuta, a gente só precisa de mais tempo. 1 semana. Só isso. Eu vou conversar com meu pai. A gente se entende. Conversar? Interrompi pela primeira vez em voz firme. Você teve a chance de conversar quando eu estava voltando do hospital com os pontos ainda cicatrizando. Teve chance de me olhar nos olhos antes de jogar meus pertences na rua como se eu fosse um cachorro velho. Agora é tarde. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez vi algo parecido com vergonha. Mas não era suficiente. A sogra apareceu no corredor, olhos arregalados. A gente tem crianças aqui. Isso não é certo. Você vai pôr sua família na rua? Fernando respondeu antes que eu pudesse. Ninguém está colocando ninguém na rua. Estamos apenas exercendo um direito legal, adquirido conforme contrato assinado pelo próprio Paulo. Vocês têm até amanhã, 18 horas, para deixar o imóvel com seus pertences. Se não, a reintegração será executada com apoio da justiça. O cunhado surgiu ao fundo exaltado. Isso é loucura. Essa casa é da nossa família agora. Você não tem coração, velho. Mas eu já não estava ouvindo. Eu olhava para dentro da casa, para os quadros novos na parede, para a estante onde antes ficava a imagem de minha esposa, para o sofá trocado, para os detalhes que haviam tentado apagar como quem passa tinta por cima de rachaduras antigas. Eles tinham reconfigurado tudo, e ainda assim, a alma da casa me reconhecia. Eu não disse mais nada. Me virei e caminhei até o portão. Um vizinho, o seu Almir, que nunca se envolvia em nada, me acenou com a cabeça em sinal de respeito. Respondi com o mesmo gesto. Do lado de fora, os 2 seguranças faziam anotações. Fernando se aproximou e me disse: eles vão sair, amanhã mesmo, porque o que dói não é perder a casa, é saber que o mundo viu o que fizeram com você. Eu sabia que ele tinha razão. E naquela noite, pela primeira vez desde a alta do hospital, dormi sem sentir frio no peito. Não pela justiça em si, mas porque finalmente as máscaras tinham começado a cair. E quem um dia achou que eu era descartável, agora precisava explicar o que estava fazendo, vivendo em algo que jamais lhe pertenceu. Amanhã as malas estariam no portão, e a casa voltaria a respirar. O sol ainda nem tinha se deitado quando voltamos à casa no dia seguinte. Fernando insistiu que estivéssemos lá antes das 6 da tarde, como dizia a notificação. Não para vigiar, não para provocar, apenas para ver e deixar que vissem o novo dono do imóvel e o velho dono da história. Porque em algum momento, a presença em silêncio pesa mais que qualquer grito. Chegamos por volta das 5h40. O carro foi estacionado do outro lado da rua. Ficamos dentro dele por um tempo, observando a distância. A calçada em frente, a casa estava uma confusão de caixas abertas, sacolas de supermercado com roupas amassadas, travesseiros jogados sobre o chão, panelas em baldes e brinquedos espalhados como se tivessem sido chutados para fora. Um pequeno ventilador girava no meio-fio, ainda conectado a uma extensão que vinha de dentro da casa,
como se resistisse ao próprio abandono. A primeira a sair foi a sogra de Paulo, Dona Miriam. Trazia um saco preto de lixo recheado de objetos, que claramente não eram dela. Eu reconheci uma toalha de mesa bordada, que minha esposa fizera à mão 30 anos antes. Ela nem me olhou. Apenas largou o saco ao lado das outras coisas, voltou para dentro como um cachorro escorraçado e trancou a porta com força. Logo em seguida, Paulo apareceu com um carrinho de mão velho, carregando 2 malas e um berço desmontado. A camiseta dele estava encharcada de suor, o rosto vermelho. Ele me viu, do outro lado da rua, e parou por um segundo. Seus olhos procuravam algum sinal de clemência. Não encontrou. Eu não movi um músculo. Foi então que começaram os gritos. De dentro da casa, a esposa dele berrava. Frases desconexas, acusações, palavras cuspidas com ódio e desespero. Ele não pode fazer isso com a gente. É o próprio pai dele. Isso é crueldade. Isso é loucura. Depois vieram os gritos do cunhado aos berros no telefone. Tem que ter um jeito. A gente vai processar esse velho maldito. A gente vai expor ele em tudo quanto é lugar. Fernando soltou uma leve risada no banco do motorista. Disse, quase como quem canta, o desespero sempre fala alto quando a farsa desmorona. Às 6 em ponto, um oficial de justiça chegou, acompanhado de um auxiliar. Tínhamos pedido sua presença, para evitar qualquer contestação futura. Era um homem baixo, de terno surrado, mas com a autoridade de quem já vira aquele tipo de cena dezenas de vezes. Ao cruzar o portão, apenas disse, ordem cumprida, desocupação voluntária registrada. Estão por conta própria agora. Paulo tentou conversar com ele. Disse que tinha filhos, que a mulher estava grávida, que era uma situação momentânea, que o velho tinha se deixado levar. O oficial ouviu em silêncio, e então respondeu, com uma neutralidade quase cruel. Senhor, o que vocês têm aqui é sorte. Sorte de não ter sido despejado com polícia e caminhão de apreensão. Hoje vocês têm ao menos a chance de sair com dignidade. Não desperdicem. Ninguém disse mais nada. Os vizinhos assistiam da janela. Alguns cochichavam. Outros fingiam que lavavam louça, mas claramente olhavam para fora. O bairro era pequeno. As histórias corriam, e a nova versão já começava a tomar forma. O filho que jogou o pai na rua e foi posto para fora da casa dias depois com mala e tudo. Às 6h40, a porta da frente foi trancada. Uma chave nova, de outro formato, girou na fechadura. A sogra saiu bufando. O cunhado empurrava um carrinho com travesseiros. A esposa de Paulo segurava um bebê chorando. E Paulo, o filho, que eu criei com mãos calejadas e noites de turno dobrado, ficou por último. Carregava a última caixa. Não olhou para mim. Passou com a cabeça baixa como quem atravessa um campo minado. Mas eu o olhei, não com raiva, com um tipo de pena, silenciosa. Quando todos já estavam fora, Fernando e o oficial atravessaram juntos o portão. A chave foi entregue a Fernando, que me estendeu com as 2 mãos. Eu a peguei sem hesitar. Era leve, metálica, fria, mas em mim pesava como uma sentença. Paulo se virou uma última vez. Pai, só me responde uma coisa. Você dorme tranquilo? Depois disso, eu o encarei. O homem que eu gerei. O menino que chorava com medo do escuro. O adolescente que derrubou o vaso da mãe e escondeu atrás do sofá. O adulto que me jogou na rua com um bilhete. Durmo sim, porque agora, finalmente, o silêncio dessa casa voltou a ser meu. Virei de costas, atravessei o portão e entrei. A porta se fechou com um estalo seco. Lá fora, ouvi passos apressados, gritos abafados e o choro do bebê. Mas eu não olhei para trás. Não precisava. O que estava do lado de fora não me pertencia mais. E o que restava aqui dentro era, pela primeira vez em anos, só meu. O mesmo portão que me viu partir em silêncio, 3 dias depois me viu voltar com um envelope e um olhar sem pressa. Agora, pouco tempo depois, era ele quem se abria de novo, mas para expulsar outros, aqueles que riram, debocharam, ignoraram. Minha presença, como se eu fosse uma sombra incômoda, estavam agora do lado que eu conheci, o lado frio da rua. As malas começaram a surgir uma a uma, jogadas no portão com a mesma falta de cuidado com que meus quadros e roupas foram espalhados semanas antes. Era como se o universo meticuloso tivesse voltado exatamente à mesma cena, só que com atores diferentes.
A diferença era que eu não chorava dessa vez. Quem chorava era a nora. Ela estava ajoelhada perto de uma mala, com rodinhas quebradas, implorando ao sogro por um plano, uma saída, alguma forma de contornar a humilhação. Mas o sogro estava em pé, tenso, falando alto com alguém ao celular. Eu reconheci a voz, mesmo sem querer. Era o mesmo homem que o havia incentivado a assumir o comando da casa, como ele dissera no dia do despejo. O mesmo que disse: se seu sogro é aposentado, a casa não pode ficar parada, tem que servir para algo. Agora ele gritava com um advogado, perguntando como isso podia estar acontecendo se já estavam morando ali há mais de uma semana. O advogado, do outro lado, devia estar tentando explicar que tempo de ocupação não supera a escritura registrada, que posse não é propriedade, que a arrogância não é argumento legal. Paulo, meu filho, estava parado, os braços cruzados. Nenhuma lágrima, nenhum pedido, mas também nenhuma bravata. Apenas olhava para o chão, como se algo tivesse finalmente acordado dentro dele. E talvez tenha sido ali que ele percebeu que não era mais o protagonista da própria vida, que a decisão que tomara quando escreveu aquele bilhete no papel amassado, procure outro lugar para viver, agora voltava para ele com tinta oficial, carimbo e testemunha. Eu assistia de pé, do outro lado da calçada. O novo dono da casa estava comigo, calado, apenas acompanhando tudo de longe. Ele havia sido claro: vamos cumprir a lei, apenas isso. Eles não têm direito legal algum, mas não precisa levantar a voz. A humilhação se faz no silêncio. Assim foi. Nenhum grito meu, nenhum gesto dramático. Só a quietude de quem já chorou tudo o que tinha. E agora apenas observa o mundo girar de volta para o ponto onde foi jogado fora. Os vizinhos dessa vez não se esconderam. Alguns estavam nas janelas, outros nas calçadas. Uma senhora chegou a comentar alto sem perceber que sua voz escapava. A vida cobra mesmo. Nunca vi esse senhor fazer mal para ninguém. Outra, vizinha, que costumava acenar para mim quando eu cuidava do jardim, se aproximou devagar. Ela me entregou um pacote de pão e disse que viu o vídeo que circulava entre os grupos do bairro. Alguém gravou o momento em que entreguei a ordem de despejo. A humilhação foi pública, como foi a minha. A diferença é que, desta vez, eu não me curvei. Eu observei quando o último travesseiro foi jogado no chão da calçada, quando a cadeira de rodas do sogro foi encostada ao muro e ninguém teve coragem de olhá-lo nos olhos, quando o filho, que um dia carreguei nos ombros para ver fogos de artifício, agora se sentava no mesmo banco que eu ocupei na rodoviária, apenas 3 dias antes. E então, sem pressa, virei-me para o portão. A chave ainda não girava. Isso viria no próximo passo. Mas o som das malas caindo, das vozes abafadas, da incredulidade vazando por entre dentes trincados, esse som era o prefácio da justiça. Não uma justiça cruel, mas a única que restava para alguém que foi expulso da própria casa com um bilhete sujo preso a uma caixa. Naquele momento, não senti vingança. Senti um cansaço profundo, um alívio amargo, como se o mundo tivesse voltado ao seu eixo por poucos segundos, apenas para que eu respirasse. E eu respirei, mas ainda não entrei, porque o reencontro com o lar, esse merecia silêncio, e chave na porta certa. A chave girou com dificuldade, não por ferrugem, mas por hesitação. O som seco do cilindro girando dentro da porta trouxe de volta uma vida inteira. Meu coração, que havia se endurecido nos últimos dias, vacilou por um segundo, como se quisesse fugir daquilo tudo, mesmo sendo exatamente o que esperei. Mas eu entrei. A sala estava exatamente como imaginei que eles deixariam, com um cheiro estranho de tinta barata e perfumes misturados. As cortinas que minha falecida esposa costurou haviam sido trocadas por algo brilhante, impessoal. O quadro da parede, aquele com a foto antiga da nossa família em um domingo ensolarado no parque, havia sumido. Em seu lugar, uma televisão enorme ainda exibia, pausada, o menu de um reality show qualquer. O sofá estava revirado, um copo quebrado ainda no chão. Mal saíram e já deixaram para trás o caos. Mas nada disso importava, porque eu sabia para onde precisava ir. Subi as escadas devagar, sentindo cada degrau sob os pés, como se fossem parte de um velho ritual.
Ao chegar no andar de cima, passei pela porta do quarto onde meu neto dormia quando pequeno. Aquele mesmo que agora me olhava com desconfiança desde que voltei à porta. Estava vazio, o berço desmontado num canto, embalagens de presentes infantis esquecidas no chão. Depois o quarto de hóspedes, agora repleto de sacolas rasgadas, como se ninguém tivesse tido tempo ou coragem de arrumar tudo antes da saída forçada. Por fim, parei diante da porta do meu quarto. O quarto que dividi com a mulher que amei. O quarto onde adormeci, noite após noite, imaginando como seria minha velhice com tranquilidade. Onde ela me esperava com chá nos piores dias. Onde me despedi dela em silêncio quando o câncer levou o sorriso mais calmo que já conheci. A maçaneta estava fria, mas obediente. Empurrei a porta devagar, e ali dentro era como se o tempo tivesse parado. O filho não teve coragem de tocar. Nada fora mexido. As colchas ainda estavam lá, mesmo cobertas por uma fina camada de poeira. O armário estava fechado. Meu casaco marrom, o mesmo que usava em nossos passeios no inverno, pendia do cabide como um velho fantasma esperando ser notado. A luz da tarde entrava pela fresta da janela e caía diretamente sobre a poltrona onde ela lia. Aquela poltrona. Era ali que ela me contava as pequenas vitórias do dia, como se fossem contos heróicos. Sentei-me ali e, pela primeira vez desde o hospital, chorei, não pelos gritos na calçada, não pelo bilhete sujo ou pelas noites sem teto, mas por esse instante, o instante em que a casa voltou para mim. Mas tudo o que ela significava, não. A presença dela, o cheiro de café misturado com perfume floral, o toque leve no meu ombro antes de dormir. Nada disso voltaria com a escritura. Eu poderia recuperar as paredes, mas os sorrisos dentro delas, esses haviam partido com ela. Fechei os olhos por alguns minutos. Apenas escutei o som do vento nas árvores do quintal. Um som que aprendi a amar. O mesmo som que embala a vida dos que envelhecem em paz. Agora ele me embalava também, mas com uma tristeza que o tempo não apaga. Era um som de liberdade, mas também de solidão. Levantei devagar, tirei o casaco do cabide e pendurei de volta no gancho atrás da porta, como fazia todo fim de tarde. Um gesto automático, quase sagrado. Olhei ao redor uma última vez, respirei fundo e fechei a porta. Ninguém mais tocaria nesse quarto. Ele ficaria como está. Não por apego, mas por respeito. Eu havia voltado, mas não era o mesmo homem. E essa casa também não era mais a mesma. Agora era um memorial. E todo memorial precisa de silêncio. A manhã seguinte amanheceu sem pressa, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o que restava de mim. O sol escorria tímido pelas telhas da casa, aquecendo os cômodos agora vazios de vozes alheias. E pela primeira vez em muitos anos, não havia mais ninguém para me dizer onde eu deveria ou não estar. Pela primeira vez, o silêncio era meu. Antes de qualquer coisa, sentei na mesa da cozinha. A mesma onde tantas vezes servi café para meu filho antes da escola. Onde ela cortava frutas enquanto contava as novidades da vizinhança. Agora, tudo o que havia era um envelope pardo, já aberto, com a escritura da casa, assinada, carimbada, selada. Uma linha fria em preto sobre branco confirmava. O imóvel estava legalmente em nome de meu velho amigo, o empresário que nunca esqueceu quem o ajudou na juventude. E no canto inferior, uma cláusula adicional. Eu poderia morar ali, até o fim dos meus dias, sem jamais poder ser removido. Era uma vitória silenciosa. Sem fogos, sem testemunhas, sem revanche explícita. Mas uma vitória que doía, porque nenhum papel anula o que foi dito no portão. Nenhuma cláusula apaga o bilhete amassado. E nenhum castigo ensinado ensina amor a quem nunca quis aprender. Guardei a escritura numa pasta de couro antiga. E então, com calma, abri a gaveta do móvel da sala. Dentro dela, havia algo mais importante que qualquer documento. Meu testamento, ainda datado de anos atrás, com o nome do meu filho no topo da herança. Uma herança que agora não existia mais, não no sentido que ele imaginava. Peguei a caneta. Sem tremores, sem hesitação, comecei a reescrever. O imóvel, ou pelo menos sua fração que cabia a mim por direito e honra, não iria mais para mãos de sangue, mas de alma. Anexei um novo destino. Parte da propriedade seria
doada para um abrigo de idosos da cidade, aquele onde conheci velhos amigos de guerra que hoje dormem sem filhos para cuidar. Outra parte seria convertida em um fundo silencioso para reformar casas de quem foi esquecido, assim como eu fui. Assinei, lacrei o envelope e deixei tudo sobre a mesa. O próximo passo seria simples. Saí pela porta da frente, sentindo a luz da manhã cortar o frio do corredor. Cruzei o jardim onde meu filho e os sogros haviam plantado flores que não conheciam. Arranquei uma delas, não por raiva, apenas porque aquele solo ainda me pertencia, e o gesto era simbólico. Na lixeira depositei a flor e seus espinhos. Peguei o prego, o martelo e uma pequena tabuleta de madeira que preparei na noite anterior. Com mãos firmes, preguei-a no portão da frente, onde antes havia um letreiro rústico com o nome da família. O mesmo que meu filho mandou tirar quando achou que poderia apagar raízes. Na tabuleta, apenas uma frase. Aqui vive um homem que aprendeu a não implorar por espaço. E abaixo dela, em letras menores, uma verdade que não se escreve para convencer ninguém, mas para selar o próprio coração, e que agora sabe exatamente quem deve ser lembrado e quem merece ser esquecido. Tranquei o portão com a chave, de sempre, e fui comprar pão, não porque precisava, mas porque finalmente eu podia.